Oi. Se você chegou até aqui, significa que você, assim como eu e alguns outros poucos da cidade, que talvez queira fazer a diferença na cidade. Prazer, eu sou o Paulo, conhecido como Paulinho. Alguns me conhecem como Paulinho fotógrafo, Paulinho do teatro, Paulinho da dança. E eu venho trazer essa reflexão para vocês porque eu espero muito que a gente comece a nos mudar, para mudar a cidade ou mudar nosso bairro e daí talvez iniciar uma mudança no mundo. É isso. Beijão e bem-vindo. Nós podemos começar simplesmente por nós, olhando para si próprio, olhando para os nossos hábitos, olhando para a nossa construção social e a partir daí começar a mudar pequenos hábitos como piadas racistas, piadas homofóbicas, piadas do tipo, quem faz teatro é viado, futebol é coisa de homem, entre outras mais. Vamos pensar na seguinte ideia para iniciar esse debate. Quando o oprimido se torna o opressor? A gente vê que na cidade, muitas das vezes, o oprimido passa tanto tempo convivendo com o opressor, que chega um momento que ele se torna o próprio opressor do seu igual. Eu vejo diversas pessoas, eu já vi diversas pessoas próximas a mim que sofriam por certas opressões e assim que elas viraram a chave um pouquinho, elas se tornaram os malditos opressores que elas tanto temiam. E o porquê disso, eu vou te explicar em 10 segundos, vou tentar. Ela queria alguém para diminuir, para ela se sentir melhor. E essa é a parada, uma das coisas mais maçantes que a gente encontra aqui, infelizmente. E da qual eu quero tentar trazer essa visão para isso. De quando você vê uma pessoa falando mal da outra, ou tentando diminuir a outra, ela está falando muito mais sobre ela do que a outra pessoa, do que fulano de tal. Quando uma pessoa fala para você, mas as neguinhas, os neguinhos das casinhas, mano, ela não está falando mal da gente. Ela está falando das inseguranças dela. Ela está mostrando para você que ela precisa diminuir alguém para se sentir bem, para se sentir um pouquinho mais bonita, talvez, falando que outra pessoa é feia. Diminuindo outra pessoa socialmente falando, para se sentir melhor em seu meio social. E esse é um pequeno detalhe que nós vamos tentar trocar essa ideia no decorrer desse novo episódio. Bora comigo. A minha relação começou com o Teatro Luz, foi o primeiro projeto social que eu participei na vida. Foi onde eu comecei a fazer teatro, onde eu tive meu primeiro contato artístico com o teatro. Foi lá onde eu aprendi a atuar, aprendi a criar iluminação, aprendi a dirigir. Acho que toda a minha base artística de formação foi no Teatro Luz. Lá com certeza foi meu primeiro contato com o teatro e com o projeto social, né? É um projeto social que já existe há mais de 20 anos aqui em Sapucaia, coordenado pelo Dalto. Durante um tempo, eu e Marcel também a gente coordenou o projeto, a gente ficou lá no teatro durante algum tempo e tá aí até hoje, assim. Acho que talvez seja um dos maiores projetos sociais que a gente tenha aqui em Sapucaia. Depois, eu fui dar aula de teatro no bairro São José, através de um convite da Celi, e foi lá que eu comecei a dirigir. Eu tive assim, um primeiro contato onde que inverteu um pouquinho essa posição, né, de aluno e professor, né, já que a gente pode dizer assim, essa dicotomia. Mas logo depois eu fui trabalhar também no PET, dando aula para criança, e aí, enfim, a partir disso minha vida durante uns bons 16 anos foi projeto social, foi tendo essa relação com os projetos sociais, assim, ora estando ali como orientador, ora estando como aluno também. Ciel, tua vez. Então, na verdade o meu início também foi com um grupo de Teatro Luz, em 98.
O Dalton fez um convite depois de uma estreia que a gente havia feito com um diretor de Três Rios, de um espetáculo que a gente produzia na época por um grupo de alunos, né? Mas era uma ação paga. E aí ele queria montar um teatro, ele fazia parte da animação, ainda faz parte da animação cultural do município. Ele resolveu montar um teatro, me fez o convite na época. Eu estava terminando de fazer esse espetáculo. E aí a gente começou o processo de criação do Teatro Luz. Inicialmente eu acho que a ideia não era nem tão ir para o social, a gente não tinha nem isso como meta, porque o teatro era muito mais estudantil, ele era focado mais na questão estudantil, mas a animação cultural tinha uma força grande com a questão do resultado com a comunidade. E aí começou a trazer a comunidade para dentro do teatro, e aí foi onde o Jorge veio, depois de um período. O Jorge veio 3 anos depois que o grupo foi criado. Então a gente foi trazendo outros nomes, foram nascendo outras pessoas, o meu papel também se inverteu, porque antes eu era só ator, e aí veio a vontade de dirigir o primeiro espetáculo, de fazer o primeiro papel, de construir, de escrever alguma coisa, e foi se desdobrando. No meio dessa loucura toda nasceu a companhia Millennium, que foi a primeira companhia depois do Grupo Luz de Sapucaia, em cima das pessoas que estavam se formando dentro do grupo. O Jorge eu convidei na época para pegar a assistência de direção, acabou que ele entrou no espetáculo depois, e aí foi nascendo 2 espetáculos pela Milênio. A Milênio continua fazendo espetáculos até que depois virou Teatralha, e aí foi nascendo outros espetáculos, foi indo para outros lugares, mas inicialmente foi por aí que eu acho que o meu envolvimento começou mesmo com o teatro, apesar de já ter trabalhado com rádio comunitária, que também tinha uma questão voltada com a parte de social, assim, de projeto social, mas a ideia de começar, de sentir que talvez poderia mudar a vida das pessoas, acho que foi nesse período do Grupo Luz. Acho que é difícil pensar uma sociedade sem pensar no social, né? Tanto que uma palavra bem derivada assim, da outra, assim, né? Nesse período, assim, né? Acho que uma das principais coisas assim, que isso transformou em mim e no meu trabalho, minha visão de mundo também, é justamente pensar a arte não apenas como um meio de entretenimento, não apenas como algo contemplativo, assim, mas algo como algo que possa de fato ser transformador na vida das pessoas. E aí, das pessoas incluindo também quem é esse agente que está ali à frente de algum tipo de projeto, de algum tipo de trabalho, assim. Pensar aqui em Sapucaia, por exemplo, né? Pensar que aqui em Sapucaia todo meio artístico, todo fazer artístico está ligado ao fazer social, assim. Também, porque às vezes o projeto social ele tem um lugar que de fato precisa transformar a vida daquelas pessoas que estão ali. E aí depois aquelas pessoas que estão ali, elas tomam a sua emancipação, elas vão seguir o seu caminho, que necessariamente não são caminhos artísticos. Porém, eu acredito que uma vez que qualquer pessoa tenha tido um contato com alguma arte, ela se transforma. Aquilo ali de alguma forma vai estar imbricado na sua vida, por mais que, sei lá, ela siga por um caminho completamente diferente. Eu acredito que aquela vivência que ela teve ali, ela vai transformar essa vida, assim. E aí nesses anos eu pude ver muito isso acontecer com várias pessoas, tanto nesse sentido de transformar a vida positivamente, na maioria das vezes, quanto no sentido de que essas pessoas também seguiram outros caminhos, assim. A maior parte das pessoas desses projetos todos que eu já trabalhei, elas não fazem nada artístico hoje em dia. Mas são pessoas que reconhecem a arte hoje em dia, são pessoas que refletem sobre o mundo que vive de uma outra maneira, assim, isso eu tenho certeza, assim. E eu acredito que a maior parte da população brasileira hoje tem acesso à arte através dos projetos sociais. Se não fosse isso, com certeza não teria. Eu não vejo desassociação praticamente nenhuma entre a arte e o social nesse aspecto, porque não existe hoje nesse país outro formato de inclusão para grande massa que não seja o social através da arte. Social que já está para frente, assim. Acho que é uma coisa simples, assim, né?
não tem como você falar sobre qualquer coisa para alguém que está sentindo fome. Você precisa alimentar aquela pessoa para ela poder te ouvir, senão não vai te ouvir. Entendeu? E acho que é a mesma coisa. Por isso que assim, o social ele acaba chegando, ele chega primeiro porque ele precisa dar dignidade para aquelas pessoas. E muitas das vezes, e o que aconteceu aqui, eu acredito, que os projetos que aqui a gente desenvolveu aqui em Sapucaia, não é nem os projetos, mas a forma que eles foram desenvolvidos aqui em Sapucaia, na sua maioria, mas também, isso assim, com um tempo, né? Porque não foi uma coisa que, já chegou ali, beleza, uma aceitação do início. Um aprendizado, né? E aí, falando sobre a minha experiência, quando eu fui, a primeira vez que eu fui dar aula lá em São José, tinha 18 anos, não tinha a menor experiência, não estava preparado para dar aula, nem queria dar aula, mas eu tinha uma necessidade daquele lugar. E eu tinha um compromisso comigo e com o que eu fazia, mesmo tendo muito novo, de que tinha uma necessidade ali, aquelas pessoas... Mas hoje, por exemplo, hoje talvez eu não fizesse, porque eu estou completamente despreparado. Na verdade, eu também não faria metade das coisas que eu fiz. Tipo, eu tenho pessoas... Com a consciência que eu tenho hoje, por exemplo. Tipo, uma sala com 60 crianças numa sala de 10 por 10 com 60 crianças com 20 anos dando aula pra criança, sendo que eu tinha acabado de me formar um ano atrás. Assim, então... e aí, tipo, chegava pra dar aula, não tinha preparo, tipo, aí, enfim, era... E eram milhares de dramas, não era só as crianças, né? Tinham as crianças e todos os dramas que estavam agregados a elas. Porque uma parte estava ali só para se sentir inclusa, outra parte estava ali porque não queria estar em casa, porque sofria abuso, alguma coisa. Então a gente também tinha que lidar com isso. Aí eu vou dar um exemplo, aproveitando o gancho da própria situação do Paulinho. O Paulinho entra no PET, criança, porque ele não podia entrar no ProJovem porque era muito novo, mas tinha capacidade física de fazer um monte de coisa no ProJovem. E aí ele só entra porque a tia dele me pede, fala, por favor, coloca o Paulinho para fazer alguma coisa aqui porque ele está extremamente violento. E engraçado é que tudo que ela desenhava não era o que ele era quando estava nas oficinas. Ele era focado, alinhado, e aí como achar isso, aí é onde eu acho que a arte vem e vai se alinhando nos caminhos do social, entendeu? Ela vai moldando o caminho do social legal, porque geralmente o social está vindo na frente, a arte vem depois, na concepção técnica de quem está fazendo isso socialmente falando. Pra gente que está pensando de forma cultural inicialmente, a gente nem é consultado, a gente é convidado a estar ali para dar aula e tudo mais. Mas quando a gente tem essa oportunidade de conseguir mostrar o que está atrás, porque o que alinhou não foi a ação social em si, o que foi proposto pelo social, mas foi o quanto que a arte teve de modificação ali para criar o atrativo, para mudar a realidade dele, para essa criança deixar de ser uma criança agressiva e se tornar uma hiperacelerada para uma criança calma e disciplinada. Eu acho que o que a gente acabou desenvolvendo e descobrindo e fazendo é esse entendimento de que a gente não era uma preocupação apenas de cumprir uma demanda, do projeto em si, de fazer, apenas de executar aquilo, mas a gente tinha uma preocupação também em dar essa dignidade para aquelas pessoas eram de fato acompanhadas, aquelas pessoas de fato existia uma preocupação. E aí, sou um ser humano, né? Eu me preocupava, assim, chegava momentos que eu ia para casa e levava todos os problemas que tinham ali comigo. E eu não conseguia me desconectar, eu não conseguia viver naturalmente. O tempo todo isso acontecia, na verdade. Sabendo que tinham N questões acontecendo ali. Mas assim, pra mim, hoje, é simplesmente você dar a oportunidade para aquelas pessoas. Porque hoje a gente pode falar do Paulinho, por exemplo, é porque ele teve uma oportunidade, e pessoas que puderam auxiliar algumas, eu não gosto dessa palavra, mas algumas ferramentas para ele se expressar, para ele ser ouvido e tal. Para além disso, tudo foi ele que fez, foi ele que quis, foi ele que correu atrás, foi ele que se dedicou, foi ele que abriu mão, foi ele que fez assim, que fez as coisas. Então eu acho que foi apresentado, acho que não é nem a ferramenta, é ser apresentado aquilo ali.
Porque a ferramenta ainda assim é dele, ele vai buscar. É por isso que essa palavra não é boa, não é ferramenta. Eu acho que ele foi apresentado ali, eu também não gosto da palavra oportunidade. Eu acho que o que aconteceu é que ele é apresentado, e a partir daí a arte, ela atravessa, não tem como. Mas eu acho que... Como atravessou a mim, como atravessou em você. Já que a gente tá falando do Paulinho, já que é a cobaia, eu acho que nem ser apresentado a arte, porque, por exemplo, quando o Paulinho chegou, ele já trazia com ele, já trazia a dança com ele, já trazia uma... Não, mas quando ele chegou pra você, mas quando ele começou no pet comigo, ele não tinha nada disso. Eu tô falando... Era só o garoto rebelde. Eu tô falando de quando eu conheci. Então já chegou trazendo coisas. E eu acho que isso é uma parada importante, a gente entender o que essas pessoas estão trazendo pro projeto, para aquele lugar. O que essas pessoas têm, o que essas pessoas já têm. Porque às vezes volta aquele lugar, né? De você já chegar ali, sou professor, tô dando aula, vim dar aula pra vocês de teatro. Então, teatro é isso, aí você começa a jogar, e você não escuta o que aquela pessoa tem. E aí muitas das vezes as pessoas, já tô tomando um monte de coisa na vida, vou ser ouvido aqui novamente, vou embora, e acabou, e fechou, e aí fecha a porta, porque também tem isso. É uma responsabilidade muito grande. Mas também essa da nossa vivência durante muito tempo, porque a gente faz isso o tempo todo. Porque, se você a pessoa tem ali aquele primeiro contato, vai falando artisticamente, a pessoa tem aquele primeiro contato com o teatro, a pessoa tem o primeiro contato com a dança, a pessoa tem o primeiro contato com, sei lá, com a capoeira, seja o que for. Se for traumático, ela vai fechar aquela porta e nunca mais vai se abrir para aquilo. Seja pra fazer, seja pra... Ela pode virar um ouvinte, mas ela não vai ter a mesma empatia. Acho que nem um ouvinte, assim, sabe? Acho que acaba acontecendo porque em algum momento acontece, num evento, alguma coisa assim. Mas a empatia que teria, se não tivesse tido a experiência negativa ali, seria outra, provavelmente. Não, isso sim. De classe, eu acredito que os projetos no interior têm um diferencial. Quando a gente está falando de uma grande capital, por exemplo, quando você vai fazer um projeto social geracionado, né? Direcionado para uma comunidade, ele vai para a comunidade. E aí essa comunidade está girando em torno do mundo que ela vive ali. A gente tem uma coisa no interior que é bem interessante. Os nossos projetos sociais, o Projovem principalmente fez isso. O Projovem pegava alunos que a família eles eram muito bem de vida. A gente teve pessoas que passaram pela gente que os pais eram muito bem de vida e juntavam com a criança que morava em um lugar mais afastado, que não tinha tanta condição assim. Então isso no interior eu acredito que dá um impacto interessante. E eu lembro que eu vi um documentário há pouco tempo atrás agora falando sobre isso, que é bem que foi legal, que fala sobre o universo da música, na verdade foi mais pro lado da música. E aí mostrou o filho do fazendeiro fazendo um curso de música com o caseiro da fazenda, o filho do filho do caseiro. Isso no interior a gente vai ver muito. Mas quando a gente está falando sobre capital, por exemplo, eu acho que vai só para a comunidade. E aí a comunidade vai girando em torno da comunidade, sabe? Vai ter uma diferença social, porque algumas pessoas se desenvolvem mais do que outras, até mesmo na comunidade, nas comunidades mais carentes, digamos assim. Mas eu acredito que no interior a gente tem isso mais forte. Você vai encontrar, e o que é muito interessante, porque você não vê na arte falta de capacidade, né, a diferença, né? Não é porque o aluno estuda... Eu lembro que quando eu fazia teatro, tinha aluno que estudava no Rui Barbosa, em Três Rios, né, que é um colégio particular de alto nível, e eu estudava no colégio público. E a gente dialogava tete a tete. Assim, não tinha diferença do que ele estava falando pro que eu estava falando. E isso é muito legal. Uma parte era porque eu estudava mesmo igual um louco, para poder ganhar, para chegar aonde ele estava ali. E outra era porque a arte também tem isso dentro da essência dela, né? Um pouco do vamos lá, tem que estudar para que isso aqui dê certo. E como você é apaixonado... Eu vou tentar falar da forma mais rápida possível um pouco da minha construção artística e social dentro do projeto da qual fiz parte. O que isso mudou em mim, a transformação real que isso me causou e os caminhos que isso me desviou.
eu não tinha nada. Eu não tinha como me vestir, eu não tinha, às vezes, como ter o melhor alimento, eu não tinha, às vezes, como ter o mínimo de lazer. E isso, automaticamente, destruía com a minha autoestima, destruía com a minha autoconfiança, destruía com a minha socialização. Eu era fraco socialmente falando, eu tinha medo, era supostamente como uma pessoa do mato, como as pessoas falam. E ao entrar em um projeto social, onde eu comecei a socializar com pessoas da qual eu jamais me imaginaria socializando, pela diversidade, pelo abismo social entre nós, pelo abismo financeiro entre nós, pelo abismo de acessos entre nós, eu tive contato com pessoas que, tipo, chegavam no final de semana e tinham viajado pra praia, um lugar ao qual eu nunca tinha ido, nunca nem tinha, chegado perto. E eu tive, dentro de um projeto, contato com essas pessoas, onde eu comecei a entender um pouco melhor o mundo, onde eu comecei a me preocupar com vestimenta, ganhando roupas de outras pessoas, dos meus professores mesmo, na época no ProJovem, no projeto. E isso, mano, me transformou, isso me fez me enxergar melhor, isso me fez ter mais autoconfiança, isso me fez começar a ter um pouco de autoestima. Por quê? Preto e pobre, dentro de uma cidade completamente conservadora e capitalista, com uma base construída à base da escravidão, onde a gente segue um padrão elitista, um padrão midiático da qual foi imposto sobre nós. Então isso era muito pesado, tanto para mim quanto para os meus amigos. Então, quando eu entrei num projeto, eu comecei a ter contato com outras pessoas, comecei a enxergar um mundo diferente, comecei a ter um melhor direcionamento, eu comecei a mudar minha postura, eu comecei a me mudar, eu comecei a ter um suporte, a ter uma base. Isso foi o que me transformou, isso foi o que me tirou de talvez ser um drogado qualquer ou um bandidinho, como alguns professores falavam que eu seria, como algumas vizinhas falavam com a minha mãe que eu seria, para uma pessoa da qual busca ser referência positiva na cidade. Então, é sobre isso. Eu acho que essa é a importância. Eu poderia falar muito mais da minha história, detalhadamente, coisas da qual vocês talvez nem imaginariam, muitos aí talvez nem imaginariam. Mas é isso, eu acho que eu vou tentar abreviar para a gente não ficar muito longo e a gente começar a embarcar nessa reflexão. Nos aspectos de quebra de classes, né, para quebrar classes, era o que talvez o ProJovem também fazia. Os nossos aprendizes, eles iam de um distrito a outro, né? O nosso município é enorme, são 5 cidades praticamente, eles transitavam, e aí você colocava, você incluía. Eu acho que talvez o que está faltando é o intercâmbio, eu entender que eu posso entrar naquele bairro ali, e eu vou ter propriedade, e eu também entender que a pessoa do bairro, do gueto, do bairro mais afastado, tem tanto propriedade de estar naquele outro lugar ali do que qualquer outra pessoa. Entendeu? Tá pela questão financeira, mas a gente vamos dar nomes aos nossos aprendizes. Se a gente for falar da Júlia, por exemplo, a Júlia tinha uma vida mais confortável, por exemplo, do que o próprio Paulinho, sabe? Ali existiam menos, não estou invalidando os dramas, mas existia uma facilidade maior. A Júlia branca, Paulinho negro, sabe? Existia ainda a questão do privilégio racial. Então, quando a gente está falando sobre a mistura ali, isso eu acho que foi interessante pra gente. Talvez pra mim tenha sido mais gratificante. A gente tinha tudo ali dentro, era um bolo, e eles lidavam com o outro com uma irmandade que não tinha. Eles iam a paixão pelo que eles estavam fazendo e o amor que eles iam adquirindo um pelo outro. Porque durante um grande período, os nossos trabalhos ficaram muito pessoais. A gente parava uma coisa porque alguém tinha um drama para resolver. Não era só social, foi quase pro psicológico durante um tempo. A gente parava ações
para ouvir e resolver aqueles problemas. E o que talvez tenha desencadeado para pessoas que, se a gente for pegar hoje, dos nossos alunos todos, tanto os meus quanto os seus, eles podem não ter seguido o ritmo artístico, mas a maior parte deles montaram as suas vidas, entendeu? A gente tem, obviamente, uma parte que acaba se perdendo, e a gente não tem como salvar todo mundo. A gente conseguiu fazer um bom trabalho, acho que nesse tempo, nesse aspecto, sabe? Hoje eu tenho uma visão, um pensamento completamente diferente do que eu tinha naquela época. Fico pensando sobre esse termo, né, inclusão, né? Porque incluir o que, onde, né? Quando você inclui, você está colocando algo em algum lugar, alguém em algum lugar, né? E aí só por aí eu já acho um pouco complexo, assim, você precisar incluir, né? E aí, se a gente for olhar, ó, isso que você acabou de dizer, Marcelo, a gente tinha um grupo que era muito heterogêneo, que eram pessoas muitas pessoas diferentes. Mas não tem como falar sobre questão social, porque para mim, de fato, a questão racial vem antes de qualquer outra questão. Não tem como discutir qualquer questão sem antes falar sobre a questão racial, assim. E aí todos os projetos sociais, todos, quem são as pessoas que são majoritárias que estão nesses projetos? São pessoas pretas, são pessoas negras que estão lá, sempre. Então, quando você está falando de dessa questão mesmo, assim, de incluir, se houve alguma inclusão dentro desse processo, foi essa inclusão. É isso, assim, né? A sociedade é majoritariamente negra e majoritariamente os excluídos socialmente são as pessoas negras. Quando, por exemplo, existe uma separação, existe ali um atrito ali, por exemplo, entre, vamos pegar assim, as casas populares de Anta, as casas populares aqui de Sapucaia, por exemplo, qual é a maior população que está ali? A população negra. E aí, para além das questões sociais, para além das que excluem essas pessoas, colocam essas pessoas à margem, vem primeiro a questão racial. Que em qualquer outro âmbito, porque aí, se a gente colocou essa questão racial, independente se a pessoa socialmente, se ela é bem sucedida ou não, essa questão ela atravessa. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso, assim? Porque aqui em Sapucaia, por exemplo, isso não é uma questão que é colocada em pauta. E aí, essa questão mesmo, assim, da gente da inclusão e da exclusão dessas pessoas, do meu ponto de vista, está ligado a isso. E do meu trabalho mesmo, está ligado ao fato de que eu não tinha essa visão. Por exemplo, o último espetáculo que eu dirigi aqui em Sapucaia, que foi Criança na Escuridão, era um elenco e uma equipe técnica negra, mas eu não me despertei para isso. E o tema também era relacionado a isso. Mas você não visualizava. Eu não mais me ligava, era justamente a questão social, era a questão daquelas meninas, de crianças de rua e tal, porque aí engloba ali uma série de outras questões, né? Porém, a questão racial não era uma questão racial, uma questão que pra mim, que me cruzava, embora sofresse todos os racismos possíveis, né? E impossíveis. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui despertar para poder falar sobre isso, para poder começar. Quando eu já estava deixando esses projetos sociais, quando eu estava indo embora daqui, fui me despertar racialmente no Rio, na faculdade e com as coisas que eu vivenciei lá, com o contato. Fui conhecer o teatro negro lá, por exemplo. Ou seja, eu tinha 20 anos de carreira, fui conhecer o teatro negro lá, por exemplo. E aí, eu fico pensando sobre isso, quando o Paulinho faz essa provocação, por exemplo, né, da inclusão, o que poderia ser feito, por exemplo, para as pessoas do centro, zona sul, sapucaiense, pudesse, não, entre muitas aspas, excluir as pessoas que estão à margem da cidade. E quando eu falo margem geograficamente, significa as casas populares de Anta, as casas populares daqui de Sapucaia, as casas populares de Amapará, as casas de Amapará, as casas Beira-Linha, as casas Morro, por exemplo, né?
Sem falar das comunidades que ficam afastadas, que estão na zona rural, sem contar a zona que elas rural, não têm acesso mesmo. sem contar as pessoas que estão na zona rural, que eu sou uma pessoa que vim da zona rural, por exemplo. A minha infância foi na zona rural. E aí, pra mim, não tem outra resposta a não ser a questão racial, a questão do racismo mesmo. Existe, porque quando você fala nisso, a gente está falando de racismo geográfico, porque aí eu poderia entrar numa questão aqui agora de falar de várias coisas, mas racismo geográfico, o racismo como estrutural, que enfim, impossibilita, por exemplo, as oportunidades de chegarem a essas pessoas. Porque a gente tem uma questão que, por exemplo, a gente tinha ali no ProJovem, existia ali uma... E aí... O ProJovem, na verdade, tinha uma configuração que era para usuários da rede, né? Das famílias cadastradas em Bolsa Família. Sim. E em um dado momento a Magda, que era a secretária da época, falou: não quero mais fazer assim, eu quero que todos tenham oportunidade. Então, o nosso ProJovem, na verdade, posso talvez dizer que eu vou colocar aquele usuário no... detalhe, os usuários que tinham uma condição financeira não entravam na relação do governo. Ainda tinha esse detalhe. Só entravam os usuários que tinham Bolsa Família na época. Porque eu lembro que os usuários que eram... As pessoas, né, da comunidade que entraram depois, entraram numa listagem separada. Eles não estavam ali nos impactos, entendeu? Eles não estavam nos impactos. Não eram os beneficiários do Bolsa Família, eles não estavam nos impactos. Mas porque assim, o que o projeto ProJovem, Bolsa Família, todos esses projetos, o que eles pretendem, o que eles são inscritos, são projetos que são maravilhosos, principalmente no sentido que é o objetivo do projeto, que é da emancipação das pessoas. E aí vou dizer, concordando contigo, que não conheço nenhum outro projeto que nesse período, nesses 8 anos de que eu trabalhei lá, que eu não conheço nenhum projeto que tenha funcionado como ele se propõe a fazer, como funcionou esse período. Que foram esses 2 mandatos, do Anderson como prefeito, da Magda como secretária de assistência social. Porque, de fato, ali existia uma rede que era aquele jovem, a família daquele jovem, para que eles fossem emancipados, para que eles cada vez mais eles precisassem menos dos programas de geração de renda que ofereciam ali. E isso eles eram misturados com a sociedade como um todo. E com isso abraçava pessoas que não tinham problemas de renda. Que aí existia ali uma convivência, por isso que se chamava serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, inclusive. Que era aquelas pessoas convivendo e ali, enfim, de fato, tem pessoas ali que se tornaram amigas, pelo menos naquele período, que jamais se parariam para conversar na rua, por exemplo. E aí justamente entra nessa questão, porque existe todo um estereótipo, existe todo um modo de operar e de tratar para com essas pessoas, que não são as pessoas não são as pessoas da escola, que estão das escolas particulares, que não estão nas faculdades particulares, que não estão nos melhores cargos das empresas ou da próprio sistema público, por exemplo, porque esse racismo estrutural faz com que essas pessoas permaneçam e habitem sempre. Não, isso teve várias exceções. Por exemplo, a gente já teve vezes de ter muito mais homens dentro de grupos de dança e teatro do que mulheres. Isso é uma coisa muito rara no interior, porque a questão do sexismo é absurda, a questão do preconceito com relação ao gênero é absurda. E isso é muito engraçado. Eu lembro que a gente brincava eu lembro que em brincadeiras quando a gente viajava, que a gente falava que tinha uma quantidade de atores homens héteros absurda, que a maior parte dos outros grupos não tinham, na verdade. Porque o teatro por muito tempo se tornou zona de fuga para algumas pessoas que precisavam aparecer de alguma forma. Então isso é uma coisa também que foi bem diferente, no meu caso principalmente. A maior parte dos meus alunos, e aí eu trago talvez o exemplo do Paulinho de novo, porque sofreu esse preconceito durante todo esse período. Hoje é pai, uma filha, independente das escolhas de gênero ou não, a gente ainda teve esse outro bloco, que ainda fez essa panela de pressão ficar mais louca ainda, entendeu? Mas eu acredito que para resolver resolução em cima do tema que ele está falando, dessa questão social, é juntar.
quanto mais a gente migrar um polo social para o outro, mais eles conseguem ver que não existe muita diferença, sabe? Quando a gente está falando em aspecto humano, tô dizendo em aspecto humano, tirar alguém da sua casinha lá, linda, construída por arquitetos de não sei quem, e levar ele na casa de uma outra pessoa que é tão humana quanto ele, mas que vive uma outra realidade, talvez torne ele uma outra pessoa, entendeu? Até porque se eu não sinto aquela diferença ali, pra mim ela vai ser irrelevante. E se eu crescer sem sentir, ainda vai ser pior ainda, porque nunca vai fazer diferença. Entendeu? Tem um dado bem pouco romântico quanto a essas relações, assim, né? Porque, de fato, assim, as pessoas conhecem as pessoas, especialmente aqui em Sapucaí, que é cidade pequena, todo mundo sabe quem é todo mundo já conhece a família de todo mundo, por exemplo. A questão é que existem essas relações de poder. E aí, qual que é a relação, por exemplo, maior instituída? É a relação de que a maior parte das pessoas que estão à margem, que estão nesses lugares, nos lugares, entre aspas, nas casas populares, nas comunidades, a relação mais instituída é que as pessoas do centro, as pessoas que têm uma classe social e que, na maior parte das vezes, são pessoas que são brancas, elas têm uma relação, por exemplo, uma relação de poder o conhecimento que elas têm sobre a vida dessas outras pessoas, geralmente é porque é a empregada, é o empregado, é o que faz o serviço tal, que lava a roupa, que faz aquilo outro. Então, de alguma forma, através de toda essa institucionalização, esse racismo institucional, faz com que essas pessoas não querem que os filhos delas se relacionem com essas outras crianças. Sim, para mim isso é a realidade. O que eu acredito que um projeto artístico, o que eu acredito, por exemplo, que o teatro possa proporcionar é um diálogo onde essas relações se invertam. É um diálogo, por exemplo, onde essa criança que está lá, que não tem autoestima, que é uma criança que vive sendo violentada, ela possa exercer uma outra função de poder, um outro lugar, ela possa ocupar um outro lugar, mesmo que seja através de um personagem, mesmo através de uma habilidade que ela possa ter e que outras pessoas não tenham, e que isso sendo potencializado, acho que isso vai trazendo um outro lugar de possibilidade, sabe? Eu acredito que simplesmente falar sobre inclusão, falar sobre mudança, sobre diversidade, eu acredito que de fato só vai ser efetivo quando houver a criação de uma outra possibilidade. Quando essa criança lá, por exemplo, puder olhar pro Paulinho, por exemplo, e ver que aquele moleque que estava lá atrás, junto com ela, que mora no mesmo lugar que ela, o cara consegue viver daquilo que acredita, consegue viver do seu sonho, consegue ganhar a vida com aquilo que ele batalhou durante tanto tempo. Isso é criar uma outra realidade possível. E aí isso, de fato, só vai... Esse diálogo eu acredito. Possibilitar pessoas que não tenham condição de ter... Eu acho que talvez seja a questão de ter mais pessoas da periferia dando certo, de alguma forma, porque mais pessoas ganhando protagonismo ali. Porque talvez o que está faltando, talvez não, tenho certeza que o que está faltando hoje com relação à minoria é protagonismo mesmo. Porque se eu sou da periferia e verifico que outra pessoa que veio da mesma comunidade que eu conseguiu vencer naquilo ali, a minha autoestima muda. E eu posso tentar, eu posso criar possibilidades, eu posso ir atrás de possibilidades. Porque na verdade o que acontece hoje é a tentativa de novo do extermínio da massa, sabe? Eu vou lá no interior e tento entupir essas pessoas para elas ficarem ali. Hoje a gente tem muito menos protagonismo na nossa época, isso eu posso dizer. Talvez a gente conseguia ter uma facilidade muito maior de se deslocar, ainda mais nesse governo absurdo que a gente está vivendo hoje. Onde a ideia é entupir essas pessoas numa caixa e trancá-las lá para sempre, entendeu? Mas acho que a grande questão é porque existe. As pessoas conseguem visualizar essas pessoas, mas essas pessoas são tokens, são
tipo, é um caso, é um outro caso. Mas é um aumento porque... por isso que eu tô dizendo, acho que você começar a verificar por oportunidade, por chance, por investimento, Sim, isso que sim, essas isso pessoas sim. têm que sair de onde elas estão, Isso sim. porque não adianta a gente dizer que simplesmente foi como você disse, eu também, pra dizer a verdade, estou pouquíssimo esperançoso sobre essas questões hoje, no mundo que a gente vive hoje, totalmente, como eu também estou bem cético com relação à modificação disso, sobre como que a sociedade hoje está entendendo esses novos protagonismos aí. Porque na internet, a forma que está glamorizando as páginas são as pessoas, cada hora que passa, mostrando menos ainda acessibilidade cultural e artística. E indo para um lugar de consumo, que vai muito para o lado dessa elite aí. E aí, de repente, quem está vindo lá de baixo faz muitas ações, uma boa parte delas não são nem vistas, mas ainda são uma realidade. Mas se a gente for analisar bem, o papel que a gente tem hoje no mundo atual está muito longe desse lugar que a gente está dizendo que é legal aí, entendeu? Principalmente quando a gente está falando de informação, que é o que a internet traz hoje. Ninguém mais está sem saber disso, entendeu? Eu acho que, de fato, que é a potência que eu acredito, assim, vendo hoje, por exemplo, lá, e vendo outros tipos de projetos sociais, que é fortalecer de verdade a comunidade, assim, o poder público tem a obrigação de fazer isso. Não é questão de favor, não é questão de nada, as pessoas não têm que correr atrás disso. Isso tá escrito na Constituição, tá escrito, tá lá. Direito, né? Tá lá. Direito. É a obrigação do poder público potencializar aquela comunidade e dar oportunidade para ela. Porque é isso. E ela vai ganhar voz a partir daí. É muito fácil você ir lá condenar, apontar, não sei o que, criminalizar e tal, e você não tem oportunidade. E aí você dá uma oportunidadezinha e você acha que salvou o mundo e que as pessoas têm que fazer, que aquilo ali já é o suficiente, que as pessoas que não pegaram aquela oportunidade é porque elas não querem, é porque elas não têm capacidade, elas não têm determinação e tal, não sei o que. E vem todo esse blá 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 elitista de um monte de gente que sempre foi privilegiado, que sempre teve tudo, que não teve que tipo, que a mulher lá agora, uma mulher que nunca, de uma família milionária, uma das bilionárias do Brasil, que nunca teve um movimento, nunca fez nada assim, politicamente, nunca, não sei o que, resolvi que agora eu vou me candidatar a deputada, não sei das contas, entendeu? Mas esse isso virou um vai cargo, tudo. isso virou uma profissão, sacou? Mas esse reflexo vai a tudo, como você vê a Mayra Card dizendo que, mais uma vez a gente está vendo ali, por isso que eu estou dizendo assim, fazer essas comunidades terem voz hoje em dia, que eu acho que a gente precisa real. E isso, para mim, é investimento, e precisa ser investimento financeiro real. Não adianta ficar colocando só projeto social ali, pagando miséria, porque pelo menos isso é uma coisa que hoje em dia tem mudado muito também, eu acho, para artista ir para lá, para ficar levantando projeto social, para ficar fazendo bandeira para político. Porque hoje, por exemplo, antigamente, não, a política não queria saber de cultura porque para eles não davam voto. Agora que a política viu, principalmente através da Aldir Blanc agora, que é um gerador, que eu posso conseguir voto por ali, o que vai aparecer de gente apoiando artista, como você sabe, que já está acontecendo. É absurdo, entendeu? Então acho que, na minha visão, amparo, mudança social, acontece quando as pessoas ganham protagonismo e ganham capacidade de fala. E para mim, o poder público tem realmente por obrigação fazer esse papel. Me preocupa muito quando eu ouço os meus alunos, os meus aprendizes dizendo que tem mais medo da polícia do que dos bandidos. Isso é uma coisa que me preocupa. Por isso que eu estou dizendo que essa falta de protagonismo precisa acabar, sabe? A gente precisa entender que os problemas estão ali e assumir que eles existem. Tudo bem que realmente a gente fez um avanço. Hoje em dia a gente discute mais sobre isso, as pessoas pensam muito mais antes de falar. Mas eu acho que para modificação tem que dar protagonismo e tem que exigir esse respeito sempre, sabe?